Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos nós aqui para um bate-papo informal, né? Não teológico, porque eu não uso ferramentas para fazer uma exegese. Eu uso então argumentos da Bíblia, é claro, sem lançar mão dessas ferramentas que eu tenho à minha disposição. Mas eu quero uma coisa assim mais informal com vocês. Bem, a Bíblia fala assim, Deus fala em Apocalipse, Jesus falou para uma igreja: e aqueles que se dizem judeus e não são, eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés. Nós, muitas das vezes, tomamos isto e aplicamos isto aos membros da igreja, né? Aqueles que se dizem crente, na verdade não são crentes, não seguem a palavra de Deus, não são fiéis ao Senhor. Só que, na verdade, esse texto ele não está se referindo a isso, ainda que essa aplicação não prejudica em nada. Ela também vai elucidar o que a Bíblia quer falar acerca dos falsos. Porque quando fala-se da igreja, Paulo fala de falsos irmãos. Ele não diz aqueles que se dizem judeus e não são, não. Ele fala essa categoria de falso de dentro da igreja, ele chama de falsos irmãos. Então, em Apocalipse, quando Jesus fala dos que se dizem judeus e não são, ele está falando realmente dos judeus, da etnia judaica, descendentes de Abraão, que faziam parte da família de Israel, e não de cristãos. Porque de cristãos está bem claro que Paulo fala que são falsos irmãos e não falsos judeus. Mas falsos judeus que se dizem judeus e não são, como? Pois se a pessoa nasce na etnia judaica, filho de judeus, como que ele não pode ser um judeu? Por que ele não é um judeu? Pois se ele nasceu judeu, nasceu na terra de Israel. É a mesma coisa que dizer que eu, que nasci de pais negros, não sou negro. Mas eu sou negro, porque meus pais eram negros e eu nasci negro. Então esses judeus que o Senhor fala em Apocalipse, que se dizem judeus e não são, eles são judeus, sim, segundo a carne, descendentes físicos da família de Israel. Quando o Senhor fala ali que se dizem judeus e não são, o Senhor está elevando o nível da explicação, falando do judeu envolvido com a aliança de Deus. Então, está falando daqueles que se dizem judeus, mas fracassam, ignoram ou desprezam a aliança de Deus com Israel. Esses são os falsos judeus. E nós temos um fascínio pelos judeus, porque nos falta um pouco de informação. O que eu estou fazendo aqui não é um juízo de valor, mas passando uma informação. Os judeus são o povo de hoje que mais odeia Jesus. Nós até se enganamos pensando que os judeus ortodoxos, aqueles que se vestem de preto, botam chapeuzinho preto, aquelas tirinhas, nós até pensamos que eles são os judeus mais próximos dos cristãos e mais próximos da palavra de Deus. Ao contrário, eles são os mais ferrenhos inimigos do cristianismo
e de Jesus Cristo. Os judeus, eles têm para eles que Jesus é o culpado de toda a desgraça que ocorreu com eles desde o ano 135, quando o imperador Adriano baniu os judeus da terra de Jerusalém. Os judeus foram perseguidos na Europa porque foram acusados de ser inimigos de Jesus e de ter matado Jesus. Martinho Lutero tinha ódio dos judeus, chamava ele de porcos. O pai da Reforma Protestante odiava. O último livro que ele escreveu, o título era Dos Judeus e Suas Mentiras. Nesse livro ele dizia que era bem-aventurado quem um dia tocasse fogo na casa de um judeu. Aproveitando disso, Adolfo Hitler foi na cidade que Martinho Lutero morava ou nasceu. Adolfo Hitler esteve lá e ele deu um discurso falando que estava fazendo só aquilo que Martinho Lutero desejava fazer. Os pais da igreja, os teólogos da igreja antiga, todos eles tinham os judeus em desprezo. Gregório, Agostinho, Tertuliano, todos eles. Então os judeus foram perseguidos na Europa porque eram acusados de serem os assassinos de Jesus. Esse ódio, por causa dessa perseguição, esse ódio só aumentou. Os judeus criaram um ódio muito profundo de Jesus Cristo. No Talmud, que é a tradição dos anciões, que na época de Cristo já estava de uma forma assim embrionária, já existia a tradição dos anciões. Jesus condenou muitos judeus por causa dessas tradições, por darem mais valor à tradição do que à palavra de Deus. E não é diferente de hoje. Hoje o judeu não dá valor para a Torá, como a gente pensa, os 5 livros de Moisés. Não. O judeu dá valor para o Talmud, a tradição dos antigos, tá bom? Ali eles começaram a incluir Jesus Cristo como culpado de toda a desgraça. Sabendo que estavam numa Europa cristã, eles maquiaram o nome de Jesus. Jesus é chamado de Balaão no Talmud. E está escrito no Talmud dos judeus que Jesus, por meio de artes de feitiçaria, enganou muita gente em Israel. E que por causa disso, ele está hoje no inferno, queimando no monte de excremento e fogo. Nos anos de 1200, um judeu chamado Maimonides, um proeminente sábio judeu, terminou a compilação do Talmud. Nesse Talmud está ensinado que nenhum judeu que se torne cristão deve ser considerado como judeu. Vamos lá então. Hoje em Israel, qualquer judeu consegue receber a nacionalidade judaica. Tanto é que os judeus fretaram 1 ou 2 Boeing e foram até a Etiópia, na África, e trouxeram de lá judeus negros, coisa que ninguém no mundo fazia. Enquanto o mundo repelia os negros, os judeus trouxeram 2 Boeings cheios de judeus negros. Mas, se hoje um judeu for tentar morar em Israel, passando pelo crivo do exame, se ele revelar que ele é judeu, ele não consegue a nacionalidade judaica. Ele não consegue. E os cristãos que tanto vão lá, que tanto... Claro, os judeus aceitam a visita dos cristãos de uma forma turística, porque traz dinheiro
e melhora a imagem dos judeus perante o mundo. Ok? Vamos para o segundo vídeo para não ficar muito longo, tá? Segunda parte.